Apesar da maioria das pessoas não estarem entendendo o que de fato está acontecendo com esses julgamentos do STF e aceitando o choro dos bolsonaristas, dos mimimi, da perseguição e etc e tal, a grande verdade é que o STF está fazendo um grande retrospecto na história do Brasil. O Brasil ainda não se tornou uma nação porque ao longo de sua história vem sendo sempre acometido por golpe em cima de golpe. Revolução de 30, 35, 40, 43 e por aí vai, 55. Foi com o Getúlio, foi com o Jango, foi com tentativa em relação ao Juscelino Kubitschek, entre outras tantas coisas que aconteceram. E tudo isso promovido por uma elite sólida, inclusive com interesses dos Estados Unidos. Nós continuamos vivendo sob o risco da ameaça de perdermos a nossa democracia. O 8 de janeiro ficou muito bem demonstrado o que seria essa tentativa. Então eu trouxe hoje uma fala do ministro Luiz Barroso, que remonta a história do golpe militar de 1964, corroborando com o que eu já disse. Então a grande verdade é que esse julgamento é necessário para o Brasil, porque, como disse o Alexandre de Moraes, todos serão julgados sem exceção, e é o que vai acontecer. É um julgamento histórico, didático, pedagógico, para que as pessoas entendam que não é mais para dar golpe no Brasil, nem as Forças Armadas, nem a elite brasileira e nem ninguém em qualquer circunstância. E devemos consolidar, sim, a nossa democracia. Portanto, eu quero pedir para você que está chegando pela primeira vez no canal, ativar o sininho das notificações, se inscrever, já deixem todos certinho, comenta esse vídeo que é muito importante e assista até o final. E, obviamente, compartilhe para você entender que o ministro está fazendo um relato muito importante da nossa história passada e recente do que poderia acontecer no Brasil não fosse esse movimento e as Forças Armadas terem recuado, inclusive por pressão, por incrível que possa parecer, dos Estados Unidos, e por que não encontrar força que já no século XXI, onde temos um mundo globalizado, a Europa e outros países, inclusive os Estados Unidos, não aceitariam um golpe de Estado novamente, especialmente orquestrado por militares. Então assista esse conteúdo até o final, eu vou ficar por aqui e voltamos no domingo ou na segunda, não sei, mas aqui a voz da esquerda resistente, a verdade doa em quem doer, e como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro, mas não deixe de assistir toda a fala do ministro, porque ela é muito elucidadora e você vai entender por que estes julgamentos devem ser rigorosos, exemplares e ir para a história do Brasil daquilo que não fizemos, como foi feito na Argentina em 1985, de levar para o banco dos réus todos aqueles que fizeram a ditadura, as suas torturas e etc, e etc, e etc. Estamos num momento ímpar, singular, e precisamos valorizar cada minuto das ações do STF que estão tomando para que realmente tragamos o Brasil à sua normalidade e principalmente a um desenvolvimento tranquilo, calcado da democracia, que é o que a maioria do povo brasileiro deseja, mas que, lamentavelmente, algumas pessoas ainda querem ficar podando o crescimento do país. E repito, por isso o Brasil ainda não se tornou uma legislação. Então é isso. Um beijo no coração. Presidente, eu acho que nós estamos aqui julgando um caso específico, um caso individual, e, portanto, ninguém deve ser julgado no bolo e a gente deve atentar para as circunstâncias da causa. Mas esse debate que nós estamos travando aqui e as discussões que antecederam o meu voto bem revelam isso, é um pouco um reencontro do Brasil com a sua história recente e uma história não tão recente assim e que marcou muito as nossas vidas, a vida da nossa geração. De modo que eu acho que esse julgamento ele tem um componente, eu diria, didático e civilizatório que nós não devemos deixar de lado. Porque a tentativa de golpe de Estado, que me parece caracterizada aqui, é um reencontro com os piores dias do nosso passado. A pregação pela volta de um regime militar, a pregação pela volta de uma ditadura, é, de novo, reavivar fantasmas que assombraram, eu diria, a geração de todos nós
que estamos aqui e que vivemos os dias difíceis do ponto de vista institucional e democrático, que começa com o golpe de 1964. E aqui eu uso a palavra golpe, presidente, porque esse é o nome que se dá em ciência política e em teoria constitucional à destituição de um presidente por um mecanismo que não estava previsto na Constituição. E, portanto, isso, evidentemente, se chama golpe. E todo o caminho que pavimentou a chegada da ditadura no Brasil e os males que ela trouxe para a sociedade brasileira. E aqui eu queria ser muito preciso em recapitular a gravidade da defesa de volta de uma ditadura militar, lembrando, temos o golpe de 64 e, verdade seja dita, apoiado por muitos setores da sociedade, mas em 1965 nós temos o cancelamento das eleições presidenciais, depois temos o ato institucional número 2, que extingue os partidos políticos e que acaba com a eleição direta, que só voltaria muito mais à frente, aumenta o número de integrantes do Supremo, pavimenta o caminho para uma ditadura integral que chega com o ato institucional número 5 de 1968, que passa a permitir que o general-presidente feche o Congresso, que ele casse mandatos parlamentares, que ele aposente compulsoriamente os professores e todos os servidores públicos, num período em que tem início a censura à imprensa, a censura a todas as atividades artísticas e culturais, e eu gosto sempre de lembrar que todas as músicas precisavam ser previamente submetidas ao departamento de censura para poderem ser veiculadas, sem mencionar os episódios dramáticos de tortura que nós tivemos na vida brasileira. Eu estou reavivando esses fatos para que ninguém fantasie o período ditatorial como um período florido da vida brasileira, porque não foi. E depois, em 1969, nós temos o golpe dentro do golpe, que é o impedimento à posse do vice-presidente Pedro Aleixo. Depois temos a outorga da Constituição de 1969, que não foi pelo povo, foi pelo comandante da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar. E depois tivemos os anos de chumbo do período Médici, de 69 a 73. Depois vem a abertura política de Geisel, mas ainda com fechamento do Congresso em 1977 para a outorga do chamado pacote de abril. De modo que é impossível lidar com esse contexto de tentativa de golpe e de pregação de volta a um regime militar, sem relembrar do que nós estamos falando e do risco que nós verdadeiramente corremos. E acho que o Supremo e a sociedade civil e a imprensa trabalhou vivamente para impedir que isso retornasse, porque nenhuma Suprema Corte sozinha consegue conter o avanço ditatorial. É preciso que a sociedade também esteja alinhada. De modo que é até possível, como se disse da tribuna, que nós sejamos muito odiados, mas só por aqueles que queriam a volta desses tempos sombrios que nós não desejamos que voltem jamais. E uma outra coisa que me chama a atenção, presidente, acho que a gente tinha que desmistificar, até para começar o processo de pacificação do país, tudo isso foi explorado sobre a base de uma mentira, que é a de que houve fraude nas eleições. O discurso é acalentado pela ideia de que o presidente não foi eleito legitimamente e que houve uma fraude no processo eleitoral. E aqui eu gostaria de lembrar, apenas para ficar documentado historicamente, que o código-fonte que roda as urnas, o programa que roda as urnas, foi aberto ainda na minha presidência e mantido na presidência do ministro Fachin e do ministro Alexandre, um ano antes das eleições. O código-fonte foi examinado e fiscalizado
por todas as entidades que assim o desejaram, todos os partidos políticos que desejaram, pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, e para bem e para mal, eu mesmo convidei as Forças Armadas para fiscalizarem e, embora infelizmente tenham tido um comportamento de levantar suspeitas, ao final produziram um relatório dizendo que não houve fraude, ou não encontramos fraude. Não disseram que não houve, disseram que não encontraram fraude. Mas a verdade, presidente, é que é preciso desfazer essa história que alimenta o imaginário do golpismo. Porque para ter havido fraude, ministro Fachin, ministro Alexandre, era preciso que nós três, que organizamos as eleições, tivéssemos sido capazes de conceber uma fraude que ninguém descobriu. Nós somos tão inteligentes que ninguém descobriu a fraude que nós preparamos. Chega a ser lisonjeiro esse tipo de acusação. Então, era preciso acabar com essa história. Em nome da pacificação, numa democracia, aceita-se o resultado das eleições e faz-se oposição legítima, que é o que faz parte da vida democrática. Mas a tentativa de desqualificar a legitimidade de quem venceu é um comportamento intrinsecamente antidemocrático. E, portanto, nós precisávamos virar a página da história que serve de justificativa para esse tipo de golpismo. A crença falsa, mentirosa, de que houve uma fraude que jamais existiu. O culto à mentira é uma deformação civilizatória que nós precisamos, eu penso, superar no Brasil para nós virarmos, presidente, eu penso, essa página da nossa história. Portanto, eu contextualizei isso para dizer que não considero de pouca monta o risco que nós corremos e o esforço que foi preciso fazer para evitarmos que voltássemos a esse tempo que eu acabo de descrever. Eu acho que essa é a contextualização importante do que nós estamos julgando aqui. A democracia brasileira correu risco real e o 8 de janeiro foi a parte mais visível de uma história que transitou pelos subterrâneos e que ainda vamos conhecer.